Boa noite a todos. Eu sou Cristina Duarte, vice-presidente aqui no capítulo Distrito Federal. É com grande prazer que estamos aqui hoje recebendo o Arthur para falar sobre a ODS 8, né? Cidades sustentáveis e... Gente, desculpa, o telefone não para. E nós estamos, nesse ano, trazendo uma série de palestras, de webinars e discussões em volta das ODSs, né? O PMI vem fazendo um compromisso com a ONU e com os Objetivos Sustentáveis, né, para que a gente leve essa discussão junto à nossa comunidade e, com isso, a gente inspire um pouco mais, né? As pessoas, entendemos como isso faz parte da nossa vida, como a gente pode adotar essa visão e mudar alguns hábitos e fazer a diferença no nosso mundo, né? Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, a presença de Lucas, nosso moderador. Muito obrigada, voluntário aqui do coração. Mateus, nosso diretor de comunicação, sempre à frente dos nossos eventos. Muito obrigada. E queria lembrar vocês, assim, por favor, deem seu feedback, sugiram novos temas, façam proposições, se envolvam com o capítulo, tragam sugestões para a gente, é sempre muito bom, né, ter vocês aqui com a gente. Então, vamos desejar a todos uma boa noite, bom conhecimento, e estamos juntos. É com você, Lucas. Obrigado, Cris. Obrigado pela abertura sempre tão gentil e compacta nas suas informações aqui, trazendo para a gente. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas ao nosso webinar de hoje, para a gente falar sobre o case do Moinho, o crescimento econômico e cidades para o futuro. Então, isso é uma experiência muito legal que o Arthur vai trazer para a gente. Ele está muito vinculado ao ODS 8, Sociedade de Conhecimento e Ambiente de Inovação. E ele é um caso do mini centro urbano com mais de 30 mil metros quadrados, composto por 4 eixos de educação, saúde, comércio e moradia, e investimentos que se aproximam em torno aí de 100 milhões de reais e cuja missão é estimular a transformação ambiental, sociais e econômicas. Não vou adentrar muito, porque aí eu deixo para o Arthur fazer o nosso palestrante, o Arthur Avelar, que eu vou passar a palavra já já. É um grande mineiro, né, Arthur? Vai se apresentar logo no comecinho aí, de Juiz de Fora, e tem grande experiência para passar para a gente. Espero que vocês gostem. Fiquem à vontade de mandar suas dúvidas no chat aqui. A gente vai ter um momento no final para vocês participarem, tirar dúvida, ligar microfone e conversar com a gente, tirar as principais questionamentos que vocês tiverem durante a apresentação. Então, vai ser um papo, a ideia não é ser só uma palestra, é para a gente bater um papo especificamente. E nesse começo, o Arthur vai apresentar aqui quem que ele é, o que tem a ver com o ODS, o que é o Case Moinho. Então, várias coisas ele vai trazer para a gente. Então, fiquem ligados, participem de verdade. E eu vou estar aqui monitorando o chat e se quiser levantar a mão também para o final participar, fiquem bem à vontade. E Arthur, é com você. Já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, olha aí, ó. Oi, pessoal, boa noite. Eu primeiro preciso agradecer a atenção do Mateus, do Lucas, da Cristina, o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sempre digo que prefiro as atividades fora do horário comercial, porque foram atividades que as pessoas escolheram participar. Então, é um prazer ter aí a audiência de vocês. Espero que vocês possam, de fato, participar, né, dessa interação. Como já foi bem dito, é um bate-papo. Vou trazer uma exposição aqui muito mais no sentido de fio condutor, mas me interesso em ver os rostinhos de vocês, ouvir as vozes, da gente bater esse papo, tá bom? Além disso, o case do Moinho, ele acaba, de certa forma,
traduzindo e convergindo toda a trajetória e esses conceitos que eu vou trazer para vocês, mas muito mais do que os conceitos, do que a teoria, eu queria que a gente entendesse um pouco da aplicação disso tudo, né, na vida real, no contexto de vida real, mas principalmente com a perspectiva de que é possível, sim, a gente incorporar, né, os ODS enquanto uma agenda, uma plataforma para que a gente tenha minimamente uma sociedade decente para a gente viver. Bem, meu nome é Arthur Avelar, eu falo de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no interior do estado, quase na divisa com o Rio de Janeiro. O pessoal brinca que a gente é carioca do brejo, que a gente é mineroca, mas orgulhosamente eu falo de Minas Gerais. Hoje eu sou gestor do Hub de Inovação do Moinho, e a lâmina que vocês estão vendo é da apresentação que eu fiz no processo seletivo do ProLíder, que é hoje um dos maiores programas de formação de lideranças do país, que tem o objetivo de desenvolver jovens líderes para resolver, para enfrentar os principais problemas que a gente tem enquanto nação. Quem não conhece, sugiro que conheçam, porque é uma iniciativa fantástica. Disse para os meninos anteriormente que não estou requentando o slide só porque não tive tempo de preparar, é porque eu tive um tempo para fazer essa apresentação, então não quero me delongar, então já estou utilizando ela porque existe esse fio condutor bem definido, tá? Coloco em tela aqui algumas experiências que me trouxeram até o Moinho, né? Que me trouxeram até esse papo de hoje. Isso aqui não é usado como argumento de autoridade, não, tá, pessoal? É só porque eu gosto de compartilhar um pouco dessa história, até porque eu me coloco como um knowledge broker, né? E o knowledge broker, ele é uma pessoa que faz a interação entre a quádrupla hélice da inovação, que é governo, academia, setor produtivo, sociedade civil. Então, muito mais do que um engenheiro de produção, né, que é a minha formação acadêmica, eu me considero esse ator que transita entre essas pás da hélice, porque toda a sociedade que conseguiu se desenvolver foi a partir de um trabalho muito próximo e coordenado desses atores. Passando para a apresentação propriamente dito, né, eu falo da Zona da Mata Mineira, que é a terceira mesorregião do estado de Minas Gerais que menos cresceu nos últimos 20 anos. Esses são dados da Fundação João Pinheiro, e aí existe uma coincidência, porque o início desse estudo, ele casa com a desativação do moinho. Então, a gente tem nesse período uma baixa da atividade econômica, especialmente da Zona da Mata Mineira, considerando as outras mesorregiões do estado de Minas Gerais. Mas, mais especificamente, eu falo de Juiz de Fora, que, consequentemente, acaba seguindo esse movimento de ter um dos menores PIBs per capita, né, do estado, quando é comparada a municípios de porte similar, como Uberlândia, e até, considerando nossa localização geográfica, também considerando Duque de Caxias. A gente tem hoje aproximadamente metade do PIB per capita desses municípios, que tem basicamente o mesmo porte da minha cidade. E, mais especificamente falando do Moinho, a gente está inserido no território da Zona Norte de Juiz de Fora, que é a maior região da cidade e que lidera a lista de crimes violentos fatais na cidade. E aí, esse funil, ele, de certa forma, é um recorte, né, do que a gente imagina sempre de estar pensando globalmente e agindo localmente, né? Ainda que nesse caso a Zona da Mata Mineira não tenha essa dimensão global, mas existe então essa dinâmica de olhar o território, mas também pensar que esses problemas eventualmente eles acontecem em outros municípios. O fato é que Juiz de Fora ocupa então a 410ª posição no Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades, que é um ranking nacional que hoje analisa 770 municípios. A gente já tem uma segunda edição que está sendo preparada, vai ser apresentada daqui a 2 meses em São Paulo. Então, acaba sendo um orientador nos ODS de maneira geral, tá, pessoal? E o recorte que eu trago aqui, quando eu falo sobre PIB per capita, é exatamente sobre crescimento econômico, trabalho decente, enfim. Então, aqui eu já deixo um pouco contextualizado essa perspectiva do ODS 8 propriamente dito. E falando sobre os ODS de maneira geral, a gente tem um dado que a priori impacta, né? Porque
é tido que a gente precisa de 3,5 trilhões de dólares por ano para implementar a Agenda 2030 no mundo. E eu digo de impacto porque parece que é um valor quase que inalcançável de recursos, né? Mas, por outro lado, a gente não, né? Os órgãos, essa fonte, em época de terraplanismo e fake news, é sempre importante dar a fonte, né? Mas esse é um recorte de um artigo da revista de negócios, né, do MIT, que projeta que no ano de 2021 a gente tinha aproximadamente 400 trilhões de dólares em ativos globais circulantes, sendo que 80% dele estava na mão da iniciativa privada. Então, se a gente fizer uma continha de padaria, a gente chega no valor de 1,5% de todo esse montante, né, sendo necessário para a gente implementar a Agenda 2030. Isso considerando só o que está na mão da iniciativa privada, muito por conta da insolvência dos Estados nacionais e também por conta da crise, de maneira geral, dos núcleos familiares, né, que a economia tem como a menor unidade produtiva aí, sociedade. Agora, quando a gente fala sobre ODS, né, e eu vejo cada vez mais um esforço para que a gente paute a Agenda 2030, eu percebo que em muitos momentos a gente acaba não colocando a pessoa, né, o ser humano, no centro dos ODS. Então, acaba ficando uma discussão muito voltada para organizações, ou muito para cidades, muito para países, né, e eu gosto muito da perspectiva de que a guerra do desenvolvimento sustentável ela vai ser travada nas cidades, porque é exatamente ali que as pessoas estão. Então, faz sentido a gente sempre pensar tudo isso que a gente está trazendo aqui, que vocês veem aí em diferentes fóruns que vocês frequentam, que o ser humano, que a pessoa sempre tem que estar no centro, né, dessa estrutura. E eu gosto muito desse formato, né, do bolo de noiva dos ODS, porque aqui ele deixa bem colocado que primeiro existe a biosfera enquanto ambiente, depois a sociedade e depois a economia, né, que é onde está o ODS 8. O ODS 17 circunda isso tudo e esses 4 bonequinhos aí atrás, isso não está dito na figura não, tá, pessoal? Mas é uma leitura que eu tenho, que também é importante a gente ter a conexão da quádrupla hélice da inovação com as pessoas no centro e os ODS enquanto, né, plataforma para a gente conseguir, então, projetar as cidades, as regiões para um futuro melhor e mais sustentável. E aí aqui, falando sobre áreas de inovação e linkando com sociedade do conhecimento, que tem tudo a ver com esse assunto, eu preciso fazer uma pausa só para explicar um pouco, né, do contexto e do porquê, do contorno dessa fala. A minha formação é em engenharia industrial, engenharia de produção, e a gente sabe que a sociedade industrial ela foi basicamente a base, né, assim, do pensamento e da organização do trabalho, da dinâmica das relações interpessoais e entre organizações no mundo nos últimos anos. Mas a gente está exatamente passando por uma transição nesse sentido e saindo da sociedade industrial e entrando, ou não de maneira tão nova assim, na sociedade do conhecimento. E a sociedade do conhecimento, ela obviamente é diferente da sociedade industrial, porque a gente deixa de ter a atividade produtiva mais relacionada à fábrica, à indústria propriamente dito, né? E acaba tendo na criatividade, na inovação, né? No capital humano, a grande força motriz da economia. E o que isso tem a ver com desenvolvimento econômico? Bem, tudo, porque a gente simplesmente mudou o nosso paradigma de mundo em relação à produção econômica. Se não mudou ainda completamente, a gente está caminhando para isso, né? E as áreas de inovação, elas se colocam como um vetor de desenvolvimento econômico determinante nesse contexto, porque elas conseguem abarcar 5 determinantes que não estão dissociadas da sociedade do conhecimento. Então, são elas pessoas qualificadas, né, o capital humano, criatividade, empreendedorismo e inovação, que é onde a gente imagina a essência desses negócios que podem ser
reproduzidos em várias cidades do mundo, que a gente imagina que são super aderentes, né, à sociedade do conhecimento. E, por fim, nada de novo aqui também, novas tecnologias, né, em que pese que a gente precisa entender que a gente sofreu uma aceleração digital, uma transformação digital de talvez 50, 60 anos nos últimos 3 anos, justamente por conta da pandemia do Covid. Então, as áreas de inovação, elas reúnem, então, esses componentes com a perspectiva de revitalizar áreas que são degradadas, centros urbanos, por exemplo, e aí a gente tem aos montes na literatura e nas boas práticas casos de sucesso nesse sentido, e utilização de área ainda não ocupada, né? Muito com a preocupação de não só não destruir, mas também de regenerar o que já foi em algum momento degradado. Isso tudo em prol da gente incrementar desenvolvimento econômico e social no território e promover, então, a melhoria da qualidade de vida. Então, aqui é um framework que eu entendo que faz muito sentido para essa nossa discussão. Em breve a gente vai explorar um pouco mais quando a gente falar, né, das metas especificamente do ODS 8, se assim a gente entender. Bem, dito isso, a gente tem todos esses dados, né, esse contexto, e eu, particularmente, me faço uma pergunta, né, assim, por que, então, as necessidades não estão sendo atendidas, né? Por que as mudanças não estão acontecendo na escala, na velocidade necessárias? E, obviamente, problemas complexos têm respostas complexas, né? É multifatorial, mas uma possível solução é a gente estabelecer um mecanismo capaz de gerar evidências sólidas e replicáveis para alocar esses recursos, que, como foi colocado inicialmente, esses recursos estão, de certa forma, disponíveis. Penso que existe uma série de dificuldades para acessar esse recurso, para saber que eles existem, mas talvez seja uma fala um pouco técnica no sentido da economia, né? Mas o problema ele não é de estoque, o problema é ele de alocação de recursos, porque a gente tem aí uma piscina considerável e uma necessidade de aproximadamente 2% de utilização desses recursos para enfrentar, então, problemas que tocam os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o que o moinho tem a ver com isso? Acho que aí mora uma pergunta que eu imagino que vocês vieram para essa apresentação curiosos para entender um pouco mais. O que vocês estão vendo aqui é uma foto do moinho onde eu trabalho hoje, na década de 70, salvo engano, na década de 60, enfim, não sei exatamente, mas essa era a estrutura do moinho. E aqui funcionava um moinho de grãos, e por isso a gente manteve o nome do moinho, tá? A gente reconhece que para a gente projetar o futuro, a gente tem que entender o passado, né? Existe uma trajetória de onde a gente saiu para onde a gente quer ir. Então, ao respeitar a história da cidade, ao respeitar o equipamento e principalmente a respeitar o sentimento afetivo que as pessoas tinham em relação ao moinho, ele foi mantido a estrutura, ele foi revitalizado naturalmente, mas deu origem a esse mini centro urbano que hoje a gente consegue ver nas fotos, que está revitalizado, uma estrutura muito parecida, né, com a de antigamente. Então, não só o nome foi mantido, né, mas essa estrutura mesmo foi da mesma forma, porque não faria sentido algum eu estar falando sobre sustentabilidade para vocês aqui se a gente tivesse simplesmente jogado 30 mil metros quadrados de concreto no chão, gerado esse tanto de resíduo e simplesmente apagado essa história. E é muito bacana, porque o Moinho é o prédio mais alto até hoje da Zona Norte, foi durante muito tempo o prédio mais alto de Juiz de Fora, e as pessoas carregam uma relação muito forte com o Moinho, e várias vezes a gente recebe pessoas que falam que a avó, o avô, o pai, a mãe trabalharam no Moinho. Então, a ideia de revitalizar o Moinho é ser um mini centro urbano, como o Lucas bem disse, que possa promover transformações ambientais, econômicas e sociais para a gente projetar Juiz de Fora para um futuro melhor e mais sustentável. A gente não é um ambiente de inovação, né? O Moinho ele é um empreendimento imobiliário, um mini centro urbano, que possui um ambiente de inovação, e esse ambiente de inovação ele é desterritorializado, ele não necessariamente precisa interagir só com o Juiz de Fora, né?
por isso, inclusive, eu estou aqui, né, compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo, compartilhando esse conhecimento, essa trajetória, né, que me levou ao ProLíder, que me levou ao ProLíder, que me levou ao Moinho, enfim. E a gente imagina fazer essa conexão de rede, né, com outras regiões do país, com outras cidades e, eventualmente, até com outros países, tá? Só que, ainda sendo desterritorializado, o ambiente de inovação do Moinho, ele se materializa em alguns espaços físicos, que é esse aqui que vocês estão vendo, basicamente. A gente tem salas multiuso, um auditório e um coworking que tem a função de estabelecer essas conexões entre as pessoas, entre as organizações, entre as empresas, startups, governo, academia, para que a gente crie a ambiência necessária para que a gente teste e valide soluções de impacto socioambiental e consiga fazer isso de maneira sistemática e depois, de maneira recorrente, exportá-las para outras cidades e regiões do país, sempre fazendo a consideração que o país é muito grande, né? Então, a gente precisa ter a sensibilidade de saber se uma solução ela pode ser aplicada ou não em outras cidades, em outras regiões, e é exatamente aí que mora esse componente, né, da junção do ODS 8, da sociedade do conhecimento e também dos ambientes de inovação, né? São essas soluções que fazem uso de inovação, criatividade, empreendedorismo, mas principalmente de novas tecnologias, porque é onde a gente está inserido, e que podem, então, ser escaladas para outras regiões do país. Muito rapidamente, eu queria traçar para vocês aqui um pouco do histórico que vem sendo feito. Isso não é o que a gente vai fazer, não, tá, pessoal? Assim, a gente gosta de trazer casos concretos do que vem sendo feito para a gente não vender o sonho, né? Ou até, eventualmente, não ser taxado como greenwashing e tudo mais. Então, aqui não está tudo que eu imagino que a gente possa fazer, tá só o que a gente já vem entregando, mas o Moinho foi eleito obra do ano pelo Clube de Engenharia aqui em Juiz de Fora. Depois, a gente tem uma matéria na Forbes dizendo como que a gente está mudando a cara da cidade mineira, né, de uma região mais específica. A gente é signatário hoje do Pacto Global, também pela perspectiva da gente trabalhar em rede. A gente assinou um protocolo de intenções com a Prefeitura de Juiz de Fora e com a Universidade Federal de Juiz de Fora para o Moinho se tornar um centro de tecnologia e inovação, porque a essa altura do campeonato eu imagino que vocês já entendam por quê, mas é porque a gente entende que isso pode ser um catalisador de todas as nossas iniciativas e das necessidades, né, de um ambiente de inovação inserido na sociedade do conhecimento e com a perspectiva de gerar trabalho e renda de qualidade para as pessoas. No final do ano passado, a gente também fez uma chamada de negócios para selecionar projetos para o nosso coworking, né, e projetos que respeitam as nossas teses de inovação, são elas cidade, educação e cidades, saúde, educação e cidades, e por fim, há pouquíssimo tempo, a gente ativou finalmente esse espaço de sustentabilidade, esse ambiente de inovação, e a gente está agora fazendo um movimento de chamamento a outras organizações e pessoas de Juiz de Fora que acreditam nessa tese que a gente tem, né? De transformar Juiz de Fora num grande laboratório vivo para testar e validar soluções de impacto socioambiental, porque nesse contexto que a gente está inserido, não faz sentido a gente simplesmente focar na prestação de serviços, por exemplo, sabe? A gente entende que isso pode, na verdade, só fazer o dinheiro que tem no território trocar de mãos. A nossa perspectiva é gerar dinheiro novo, né? Assim, trazer dinheiro novo, até eventualmente de outros países, para a gente inundar o setor produtivo da cidade, mas sempre respeitando o caráter, né, ambiental, social e econômico dessas práticas. Mas nada disso que eu estou dizendo aqui, pessoal, está descolado da pessoa no centro, né? Essa é uma perspectiva que eu trouxe inicialmente e que eu retomo aqui e já estou concluindo, que tudo isso, né, a infra do Moinho, essas iniciativas, esses milestones que a gente destaca na apresentação, naturalmente são importantes, mas quando a gente faz vocês estão vendo a bolinha? Quando a gente faz um evento recorrente para receber escolas públicas do território da Zona Norte, para o Cine Escola, e a gente escuta que muitas dessas crianças nunca tinham ido ao cinema, sendo que o Moinho não é um cinema, né, mas a gente acaba simulando essa sessão de cinema, a gente começa a criar um vínculo com o território, né, a respeitar essa singularidade daquele ambiente,
que aí sim a gente começa a, de fato, colocar essa pessoa no centro dos ODS e que, em muitos momentos, as pessoas nem sabem o que é ODS, o que é a Agenda 2030. Aqui a gente tem uma imagem que também retrata essa perspectiva, que foi no Dia Nacional da Educação, quando a gente fez com uma escola pública do território oficinas de competência do século XXI. Então, a gente tratou sobre futuros regenerativos e também sobre tecnologia, para que essas crianças possam enxergar na educação, possam enxergar na educação pública um futuro para elas, né? A gente sabe que com a pandemia também o número de evasão escolar ele disparou, e isso é um problema que a gente já enfrenta e que as consequências vão ser sérias nos próximos anos. É importante dizer isso também. Aqui embaixo a gente tem mais uma iniciativa nesse sentido, que é a nossa feirinha de negócios locais. Então, também buscando fazer, né, geração de renda e inclusão no trabalho, a gente usa da nossa estrutura para receber essas feirinhas e aí produtores locais podem se inscrever, a gente faz uma seleção e hoje, infelizmente, a gente tem que fazer uma seleção porque a gente tem menos barraca do que demanda das pessoas querendo ali ofertar os seus produtos e a nossa ideia é fazer uma jornada com essas pessoas para que a gente consiga elevar o nível do serviço, do produto que elas prestam. E aqui, por fim, também nesse sentido, é uma imagem de uma oficina de geração de renda que a gente fez com pessoas do território, porque a gente sabe que, em muitos momentos, as iniciativas de base tecnológica, elas são empreendidas por pessoas que têm um pouco mais de privilégios, e a gente sabe que o trabalho ele precisa dar um retorno mais rápido em muitos momentos para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente tenta abrir o leque dessas iniciativas para que a gente consiga contemplar tanto iniciativas de base tecnológica, tanto de base tradicional, e para que as pessoas possam participar das oficinas de geração de renda e imediatamente depois já possam produzir ali algum produto, né, que foram ensinadas ou que foram até melhoradas, né, nas oficinas, para que elas tenham ali um dinheirinho a mais no final do mês, destacando que a gente não gosta de gourmetizar o empreendedorismo não, tá, pessoal? A gente sabe que tem muita gente que empreende no Brasil por necessidade, então aqui o objetivo não é criar essa jornada do herói, eu não acredito que a gente tenha que fazer da exceção regra, né? Então, casos de pessoas em situação de vulnerabilidade, que em muitos momentos conseguem ter algum êxito na carreira, na vida, elas devem ser, obviamente, reconhecidas, mas a gente não deve desconsiderar os problemas sistêmicos que existem e simplesmente dizer, então, que todo mundo pode empreender e pode ser milionário, enfim. Acho que a perspectiva é outra, então a gente toma muito cuidado com isso. E, por fim, essa perspectiva de trazer o contexto da vida real para dentro das atividades, né, que a gente pratica hoje no Moinho, está muito relacionado a uma prática da literatura de inovação que chama Laboratório Vivo, que é a inclusão das pessoas reais, né, da Dona Maria, que mora do lado do Moinho, dentro das nossas atividades, porque inovação social não é feita com pessoas. Perdão, inovação social não é feita para pessoas. Inovação social é feita com pessoas. Então, se a gente não consegue trazer essas pessoas para próximas, não consegue fazer com que elas se sintam parte do equipamento, a gente não consegue, no final do dia, entregar tudo isso que a gente tem como proposta, tá? E o Laboratório Vivo nada mais é do que trazer essa pessoa para o centro, né? E, mais uma vez, conectar atores privados, academia e governo, atores públicos, com a perspectiva do usuário, né? E aí a gente acaba voltando na importância do Moinho ter uma relação muito próxima com o território, porque é dessa maneira que a gente entende que o Moinho tem vocação para desenvolver de maneira sustentável, né, a Zona Norte de Juiz de Fora, mas não só a Zona Norte de Juiz de Fora, né? A perspectiva é que a gente, centrado em pessoas, tenha a Zona Norte como um laboratório, faça de Juiz de Fora, então, essa grande plataforma de desenvolvimento de soluções de impacto socioambiental, e aí a gente consegue criar um movimento que ele é exponencial, né? E considerando as particularidades, né, as singularidades de cada território, a gente pretende estabelecer um arranjo que possa levar essas soluções para outras cidades de Minas Gerais, para outras cidades do Brasil, para outras cidades do mundo, e também fazer da mesma forma, né? Eu gosto muito do slogan do Moinho,
que é da Zona Norte de Juiz de Fora para o mundo e do mundo para a Zona Norte de Juiz de Fora. A gente entende que existe mão e contramão nessas relações, mas a gente acredita que aquela necessidade de alocar os recursos, né, em mecanismos sólidos e perenes de desenvolvimento de soluções de impacto socioambiental, ela pode ser construída por meio dessa jornada. Talvez tenha até me alongado um pouco mais, querendo dar mais detalhes para vocês, mas esse é o fio condutor que orienta a minha jornada. Queria agora, sem mais delongas, né, abrir para maiores comentários, né, dúvidas, sugestões, enfim. Obrigado, Arthur. Não se delongou, não. A gente ainda tem um bom tempo aqui para conversar. Obrigado. A apresentação acho que está bem compacta e bem direta ao ponto. E agora a gente pode conversar. Mandaram algumas dúvidas aqui no meu privado. Matheus também colocou uma aqui. E fiquem à vontade, gente. Quem quiser fazer pergunta, levantar a mão para falar aqui, a gente libera o microfone para vocês falarem. E a gente pode, se não se sentir à vontade, manda aqui no chat que eu faço a pergunta para o nosso querido Arthur aqui. E para começar oficialmente, o Matheus perguntou aqui: Arthur, qual que é o primeiro passo que você entende ser necessário para que os outros municípios tenham atuação do Moinho ou comecem seus movimentos? Eu já respondi algumas perguntas, pessoal, assim, no sentido de eu quero ter um moinho na minha cidade, né? Vocês imaginam levar um moinho para outras cidades, para outras regiões, tudo mais. E isso hoje para a gente é fora de cogitação, tá? A gente tem a perspectiva de atuar muito firmemente em Juiz de Fora, mas eu posso até compartilhar com vocês uma prática que a gente teve para a concepção do moinho, que eu penso que é onde tudo começa, tá? Toda pessoa é uma pessoa, né? Assim, e parece uma fala rasa, superficial, mas é porque o ser humano ele é um universo, né? E quando você tem 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas vivendo em uma cidade, você tem ainda mais diferenças, sabe? Principalmente num país como o Brasil. Então, eu acho que o primeiro passo para que a gente entenda e queira começar esse movimento, que não necessariamente precisa ser com 30 mil metros quadrados, não necessariamente precisa ser revitalizando uma antiga fábrica da cidade, é a gente reconhecer a singularidade e a vocação do território. Como eu disse, a gente está perto do Rio de Janeiro, mas a gente não está no Rio de Janeiro, e não faz sentido algum para a Universidade Federal de Juiz de Fora ter um curso de engenharia naval. Por quê? Porque aqui não tem mar. Simples assim. E eu vejo em muitos momentos as pessoas querendo fórmula de bolo, sabe? Assim, mas o que fizeram no Porto Digital? O que fizeram em Uberlândia? O que fizeram, sei lá, no Vale do Silício? Eu acho que existe alguns componentes que facilitam esse início do movimento, mas talvez o primeiro passo seja entender qual é a vocação do território. Acho que eu destacaria esse primeiro passo. O segundo passo, não está na pergunta, né, mas vou me permitir, o segundo passo ele começa a ser um vínculo com essa comunidade, com esse território, né? Você se aproximar de alguma forma daquelas pessoas que estão ali e que compõem aquele território, né? E que, por sua vez, compõem aquela vocação. Então, eu não consigo te dar um exemplo, Matheus, de um movimento que começou parecido com esse, descolado das pessoas, sabe? Porque no final do dia, se as pessoas ali não se convencerem que aquilo faz sentido, né, nem se convencerem, se aquilo de fato não fizer sentido para elas, elas não vão se unir ao movimento, né? Aí tem aquele TED, ó, você pode começar o movimento, mas se você for o primeiro, você vai ser só aquele maluquete lá que tá dançando sozinho e tal, não sei o quê. Se as pessoas não aderirem a esse movimento, você só vai ser o maluco. Então, criar esse movimento parte dessa relação, dessa articulação com outras pessoas. E o terceiro movimento, que eu também vejo como muito comum nas melhores práticas, nas melhores literaturas, é a conexão da quádrupla hélice da inovação. Né? Eu iria iniciar falando sobre isso, acabei não dizendo, vou aproveitar agora.
quando eu volto na minha trajetória, não sei se vocês quando eu estava falando, se vocês leram alguma coisa, mas eu fui representante de turma, eu fui do Grêmio Estudantil, eu fui do Parlamento Jovem, eu fui da Câmara de Vereadores de Mirim. Quando eu entrei na faculdade, eu fui do diretório acadêmico, eu fui do diretório central, e aí quando eu saí da faculdade, todo mundo esperava que eu fosse ser candidato a vereador, candidato a prefeito e tudo mais. Eu entendo que essa é uma das formas, sabe, assim, de entregar valor para a sociedade. E aí, quando eu comecei a estudar mais sobre desenvolvimento sustentável, sobre desenvolvimento de soluções propriamente dito, fica muito bem colocado que o governo, o Estado Nacional tem o seu papel, a academia tem o seu papel, principalmente na sociedade do conhecimento, as empresas também e a sociedade civil também. É muito difícil você ter um movimento que vire, né, sem essa conexão desses 4 atores. Ainda que, provavelmente, a ignição, né, a partida desse movimento vai ser por algum deles, né, assim, por algum deles especificamente. Para terminar aqui e para abrir para outras perguntas, pessoal, é real, tá? Não é brincadeira, não. Não sei se tem alguém do Sebrae aqui, ou se vocês interagem, enfim. Mas eu tenho essa apostila do Sebrae e da Umprotec sobre ecossistemas de empreendedorismo inovadores e inspiradores como um guia, assim. É muito bacana porque ela traz casos práticos de cidades fora do país e dentro do país que conseguiram se reinventar nesse contexto de sociedade do conhecimento. E aí, em alguns momentos, eles colocam alguns passos a serem seguidos para estabelecer esse ecossistema de empreendedorismo potente na cidade. É uma literatura que eu, particularmente, me oriento muito e aí compartilho com vocês. Espero que de alguma forma faça sentido. Antes de passar para a próxima pergunta, Lucas, só perguntar para o Matheus se ele foi minimamente respondido. Foi sim, tá ali sinalizando que sim. O que mais, gente? Pode perguntar aqui. Eu vou começar com algumas que eu recebi aqui no privado, mas fiquem à vontade. Mais uma vez, não precisa ter vergonha. Participa aqui com a gente. Arthur não vai morder, né, Arthur? E você tá Não. ansioso por participar com todo mundo. E aí eu vou lendo aqui as que eu já recebi no meu privado. Que você estava falando sobre como que a gente começa, esses passos, o que você acha interessante, e veio uma que é: quais foram os principais desafios enfrentados em implementar esse grande laboratório vivo de inovação? É importante dizer que o laboratório ele não está 100% implementado, tá, pessoal? Assim, eu gosto muito de ter parcimônia nessas falas, porque quem vê de fora, vê o tamanho do empreendimento, eventualmente até vê a narrativa, acha que nós estamos pau a pau com o Porto Digital. Não estamos, tá? Ele vem sendo implementado. Essa tese de estabelecer um laboratório vivo em Juiz de Fora, ela foi a tese que eu apresentei para o ProLiber, então, que foi selecionada, né, de certa forma, valida um pouco, né, desse fio condutor, desse planejamento, desse projeto para a cidade, mas ela está longe de ser assim, um estudo de caso, propriamente dito, de Juiz de Fora como um laboratório vivo, tá? Acho que a gente tem aí longos 20 anos, e talvez eu esteja sendo otimista, para a gente voltar a interagir, para vocês virem em Juiz de Fora, verem isso acontecer e para que vocês, né, ouçam falar sobre o Moinho, sobre a Zona da Mata Mineira em outros fóruns, tá? Dito isso, o principal desafio hoje na implementação desse laboratório vivo, em muitos momentos ele é conceitual, tá? Ele é conceitual porque a literatura ela traz alguns casos, né? Ela aborda alguns conceitos, né, bem definidos, só que não é uma coisa tão difundida, sabe? E quando a gente tem, né, pessoas que precisam entender daquele assunto para serem convencidas de aderirem ao movimento, acaba sendo mais difícil também, né? Esse trabalho de convencimento, de algo que é novo. Sociedade industrial, essa passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento também não é tão bem estabelecida de maneira geral. A Agenda 2030, ODS, não é algo também que é amplamente difundido. Agora está um pouco mais, né? Mas eu digo, tem pesquisas que falam que
5% das pessoas conhecem minimamente o que é a Agenda 2030, né? Então, a gente tem um primeiro grande desafio de sensibilização, tá? Das pessoas, das organizações, de que isso é necessário. Outra coisa que é importante dizer, pessoal, não existe verdade absoluta não, tá? Eu estou aqui compartilhando com vocês alguns conceitos, né, algumas práticas, algumas opiniões. Então, assim, não, não tenho essa perspectiva de que tudo que eu estou dizendo aqui é escrito em pedra, não, tá? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, porque essa tese, antítese, síntese, para mim, faz muito sentido, não só no campo científico, mas na vida também. Um segundo desafio que eu colocaria é a escala desse arranjo também, né? A gente está falando aqui de um ecossistema que conecta governo, academia, setor produtivo e sociedade civil. Via de regra, a gente não está falando de poucas pessoas, de poucas organizações. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de coordenar ações, né? E coordenar ações intersetoriais, né? Interorganização já é difícil, né? Intersetorial ainda, com drives que são diferentes, né? Assim, a lógica da instituição pública ela é diferente da lógica da instituição privada, né? Então, como a dinâmica dessas organizações. E tem que ser mesmo, tá? Não estou dizendo que tem que ser tudo pasteurizado, não. Né? As naturezas são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, você acaba colocando pessoas que pensam diferente, que têm objetivos diferentes na mesma mesa. Então, uma grande... existe um grande esforço para a gente coordenar essas ações. E aí você pensa assim, não, mas isso é por uma questão política e tudo mais? Não, é por uma questão prática. Né? Se a gente entende, e se a gente tem como premissa que ecossistemas de transformação, eu prefiro ecossistemas de transformação, tá? Do ecossistemas de empreendedorismo, ou ecossistemas de inovação, enfim. Que esses ecossistemas, eles só são realmente efetivos se a gente tem um pleno funcionamento, né, dessas interfaces, não tem jeito de fazer se não for diferente disso. E aí a gente pega pessoas que são muito diferentes, organizações que são muito diferentes, estágios de entendimento sobre aquele assunto que são muito diferentes, interesses que são muito diferentes. E acho que esse é um grande desafio para qualquer organização que paute o melhor funcionamento da sociedade. E aí, de novo, por isso eu gosto de me considerar como um knowledge broker, porque, como bom mineiro, adoro contar um caos, adoro tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e bater um papo, né? Ter uma prosa com a turma. E as experiências que eu tive anteriormente, elas me fizeram transitar por esses atores. Então, é um trabalho que eu entendo que... Sabe aquela coisa do Ikigai? Que você gosta muito, que você entende que você tem competência para aquilo, você ainda é pago para aquilo, enfim, é mais ou menos como eu me sinto hoje, sabe? Então, de novo, eu coloco o Moinho aqui como case, mas também como a convergência de toda essa trajetória, de todos esses conceitos, porque eu acho que esse é um desafio que eu, particularmente, consigo contribuir, gosto de contribuir, enfim. Terceiro desafio, eu gosto sempre de extrapolar um pouco as perguntas, porque desafios não faltam, né? Problemas para serem resolvidos no Brasil não faltam, desafio para estabelecer esse mecanismo também não faltam. E eu diria que, durante muito tempo, houve um desafio de fazer com que essas soluções, na verdade, há até hoje, né? Com que eles sejam sustentáveis, né? Assim, e lembrando que sustentáveis abarca também a questão financeira, tá, pessoal? O Moinho não é uma organização sem fins lucrativos. O Moinho não é, né, o segundo setor. O Moinho se coloca como o setor 2,5. Perdão, o Moinho não é o primeiro setor que eu queria dizer, tá? No sentido de não ter esse... Como o governo não tem esse compromisso com o lucro, propriamente dito, né? Ainda que devo ter com o superávit. Mas a gente tem um desafio grande de fazer projetos, esses empreendimentos pararem de pé, ainda que, teoricamente, sobrem recursos para serem alocados, tá? E isso é um desafio que precisa urgentemente ser superado, até porque é uma opinião, não sei se é uma opinião polêmica, não, tá? Mas vou me permitir. Hoje em dia, essa onda ESG e tudo mais, ela vem porque
a gente está chegando numa condição crítica, né, de fatores de produção, de questões ambientais, questões climáticas e tudo mais. Então, soluções de impacto socioambiental, elas precisam ser desenvolvidas porque a gente precisa viver no planeta Terra. Há quem diga que é mais fácil colonizar Marte. Eu ainda acredito que seja melhor a gente enfrentar os problemas que a gente tem aqui na Terra, tá? E aí a gente tem uma inversão do mercado, né? Se antes a gente entende, não, vamos matar mesmo, vamos poluir, vamos ter ações que vão otimizar lucro, mas sem preocupação se o impacto é positivo ou negativo. Isso hoje não é verdade mais, né? Quando o Larry Fink fala que fala e está sendo verdade cada vez mais, né? Que os principais fundos no sentido de performance vão ser aqueles que têm relação com projetos de impacto socioambiental, isso é um recado para o mercado, né? Tipo assim, olha, aquela empresa ali que polui e degrada o meio ambiente não é um lugar legal para você colocar o seu dinheiro, porque se não tiver terra, não tem dinheiro, então não serve. Basicamente isso. A gente também teve esse ponto de inflexão, que, ao meu ver, era um desafio e a gente superou. Existe uma questão de mercado que foi superada, esse é o ponto que eu quero deixar. Mas, por sua vez, existe ainda a necessidade de você ter bons projetos, né, boas soluções, tornar essas soluções de impacto socioambiental sustentáveis, também no âmbito financeiro, para que a gente tenha escala e consiga sistematicamente enfrentar esses problemas, todos esses problemas que os 17 ODS da ONU tocam. Não sei quem perguntou, mas gostaria também de fazer esse check-out para ver se foi minimamente respondido. Acho que foi sim, está bem contemplado, e eu vou até aproveitar que você trouxe do segundo elemento, que é essa relação com as frentes que você tem que fazer, né? Governo, instituições. Como é que está sendo a relação com o governo? Está sendo bem burocrático ou teve uma abertura para vocês fazerem uma relação aí e pensando na Zona Norte, pensando em Juiz de Fora? E você acha que ainda tem esse papel muito importante para iniciativas como o Moinho ter essa parceria com o governo? Eu gosto muito de história, eu gosto muito de algumas. Lucas me conhece um pouco mais, então ele sabe que eu gosto dessas reflexões um pouco mais profundas, assim. Vamos lá. Toda vez que eu escuto a palavra burocracia, eu sempre volto à acepção da palavra, que nada mais é do que regras de escritório. Burô de escritório e cracia de regras, né? Então, eu acho que, de maneira geral, a gente, enquanto sociedade, precisa da burocracia, precisa dessas regras, né? Assim, para a gente ter uma dinâmica minimamente saudável e objetiva de relacionamento, tá? Entretanto, obviamente, eu não gosto de burocracia em excesso, ou burocracias que são burras, tá? Em muitos momentos eu vejo, né, o setor público principalmente ser atacado por conta dessas burocracias e tudo mais, ainda que muitas pessoas não saibam apontar por que é tão burocrático, né, ou o que eles entendem como tão burocrático, e ainda que eu acho que seja, tá? E a nossa relação com a prefeitura, naturalmente, teve que seguir essa burocracia, né, estatal, e a gente conseguiu ter um pouco mais de celeridade, um pouco mais de proximidade com o poder público, com a assinatura desse protocolo de intenções, tá? Por quê? Por um motivo simples, né? Assim, o funcionalismo público parte do pressuposto, do princípio de impessoalidade. Então, por que a prefeita de Juiz de Fora iria até o Moinho para uma reunião? Se a gente tem mais outras, não sei quantas empresas em Juiz de Fora. Então, assim, por que o Moinho, por que não outras, sabe? Então, a gente teve que, entre aspas, jogar o jogo da burocracia para estabelecer esse canal com a prefeitura, com a universidade, obviamente, de maneira, né, republicana, de maneira saudável, de maneira, né, constitucional, quase, enfim, não sei, não sou do direito, talvez tenha usado um termo aí que não é exatamente isso, mas, assim, o fato é que a gente precisou de ter uma norma que estabelecesse uma relação oficial, institucional com o governo e com a universidade. E acho que isso é muito importante, porque a gente precisa criar, né, esse ambiente, né, regulatório, essas condições propícias para essas relações. Até porque, caso da Lava Jato especificamente, independente se foi boa ou se foi ruim, não estou aqui para discutir isso, tá?
ela, para mim, deixa muito bem delimitado que a relação de corrupção ela existe entre esses atores, sabe? Então, deixar isso muito bem delimitado, né, num instrumento, né, jurídico, burocrático, eu acho que é muito importante. Foi feito dessa forma, então hoje a gente tem mais celeridade para tratar essas coisas, a gente consegue coordenar ações por conta do protocolo, mas isso tudo foi feito porque atualmente a Prefeitura de Juiz de Fora tem inclusive uma secretaria específica para desenvolvimento sustentável, então é um governo que é muito aberto a essa pauta que a gente está trazendo, tá? E acho que os governos, de maneira geral, deveriam estar mais. Não é flexível a palavra, não, tá? Mas deveriam estar mais abertos mesmo para essas iniciativas, inclusive propondo, né? Assim, a gente imagina, por meio desse protocolo, por exemplo, criar a possibilidade de iniciativas de base tecnológica serem desenvolvidas através de editais, né? Também, de novo, respeitando a burocracia, para que a gente resolva problemas da cidade. Por exemplo, essa é uma ideia ainda, está no campo da ideia, tá, pessoal? Mas, então, primeiro, né, essa relação, de maneira geral, ela tem que ser assentada em vontade política do órgão, e o foi aqui em Juiz de Fora pelo menos nesse governo, e tem até algumas iniciativas que eles estão tentando colocar como iniciativas de Estado, né, e não de governo, ou seja, vai acabar o mandato e, eventualmente, outra pessoa que assumir vai ter que assumir esse compromisso, porque não diz respeito ao governo, não diz respeito à gestão, mas diz respeito a uma política pública, né, que é superior às gestões, e acho que isso é muito importante também. E, no segundo momento, né, esse dispositivo burocrático fez com que a gente conseguisse lidar de maneira mais célere com a prefeitura, com o poder público, em que pese que é menos célere do que eu gostaria, né? Assim, é menos célere do que a gente poderia se a gente estivesse tratando só com instituições privadas. Mas, importante dizer, como bom mineiro, vou dar um exemplo de um trem, tá? A velocidade do trem é a velocidade do comboio, do vagão mais lento. Então, a gente tem que entender esse arranjo e buscar fazer esse esforço para a gente deslocar as pessoas, né, na mesma velocidade. Porque se alguém tiver rápido demais ou devagar demais, o trem vai descarrilhar. E o objetivo, até inclusive, né, uma frase clássica aí da ONU, né, no âmbito de desenvolvimento sustentável, é não deixar ninguém para trás. Então, a gente precisa entender também essa dinâmica, essas características para a gente conseguir avançar no nosso projeto, né? Eu gosto muito da palavra projeto porque gosto de início, meio e fim, gosto desse plano de ação, gosto dessas métricas, e acho que é importante a gente ir acompanhando e abrindo vários projetos, né? Você termina um projeto, já começa outro, faz essa melhoria contínua, acho que é importante a gente ter essa perspectiva. Tem início, meio e fim, mas a perspectiva é que seja sempre melhoria contínua, perene, né? Ninguém vai resolver o problema de cidade, ninguém vai resolver o problema complexo em 4 anos, né? Isso é ilusão. Obrigado, Arthur. Vou estimular mais pessoas a participarem. Gilberto, Cíntia, Wanda, A Cíntia me Ana. mandou uma pergunta aqui. Ó, opa, mandou? Mandou. Posso ler, Cíntia? O Moinho é uma espécie de smart city? Eu também adoro responder essa pergunta, porque tem alguns termos que em alguns momentos eu vejo que eles estão hypados ou que eles são usados para vender. Geralmente, quando está em inglês, vende mais caro, né? Porque vende em dólar. E eu diria que não, Cíntia. Eu diria que a gente tem a perspectiva de transformar Juiz de Fora numa cidade mais inteligente, que faça o uso mais inteligente dos seus recursos, que faça o uso mais inteligente, né, do seu capital humano, mas a cidade inteligente tem uma série de considerações assim, a se fazer, porque as pessoas imaginam carros voadores, as pessoas imaginam internet em todo e qualquer lugar, as pessoas imaginam, sei lá, tudo digital, e eu acho que essa é uma visão, neste momento, um pouco distópica de mundo, tá? A gente gosta muito de um conceito quando a gente fala sobre cidade, que é sobre cidade antifrágil. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, ficou hypado também em algum momento, talvez até eu seja agora, mas
eu vou explicar o que representa isso para a gente. A antifragilidade é um conceito que o Taleb ele né, forjou, que é a perspectiva da gente, mais do que saber para onde ir, né, para onde vai chegar e tudo mais, é entender que esse caminho é cada vez menos linear. Então, se a gente olhar o que era o mundo em 2018, ele é um. E esse conceito já estava ali minimamente colocado na literatura e tudo mais. E a pandemia, ao meu ver, é o exemplo assim categórico de como isso é verdade, né? Da noite para o dia, basicamente, todo mundo fechou as portas, todo mundo ficou em casa, todo mundo parou de trabalhar, né, presencialmente, porque a gente vive num mundo que a dinâmica é muito diferente, né? Então, a antifragilidade, ela consiste em saber que não é possível saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E no primeiro momento, obviamente, isso dá medo, né? Assim, putz, realmente, né? Eu já vi algumas literaturas não, assim, mas algumas pessoas consideram o mundo VUCA, mundo BANI e tudo mais, mas é mais ou menos por aí, tá, pessoal? E aí, o moinho, ele é um componente de uma cidade que pretende ser antifrágil. E existem alguns exemplos clássicos de cidades frágeis. Detroit, nos Estados Unidos, é um clássico exemplo de uma cidade frágil. Por quê? Porque no advento, né, da Revolução Industrial, na verdade, no advento da Revolução Automobilística, vai, assim, de uma atividade mais forte aí com automóvel e tudo mais, Detroit chegou a ser, se não me engano, a terceira ou a quarta cidade dos Estados Unidos em população, em economia, algo nesse sentido. Só que, com o declínio da indústria automobilística, Detroit virou uma cidade fantasma quase, né? Teve um êxodo de indústrias e tudo mais, porque, né, esse componente de trabalho e renda da ODS 8 estava concentrado basicamente em uma atividade industrial. Isso é ruim, porque você demonstra essa fragilidade, né? Assim, a consideração se não acontecer exatamente como todas aquelas pessoas estão pensando, como toda aquela indústria está pensando, a cidade acaba. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a antifragilidade, ela consiste, né, em entender a vocação do território, criar esses mecanismos para a cidade, para as organizações, para as pessoas reagirem rápido às mudanças, né? E isso tem muito a ver com o conhecimento, pessoal. Assim. A gente vive num mundo cada vez mais fluido, né? Menos estático, mais digital e tudo mais. Então, essa versatilidade, essa mudança de rota é muito importante quando a gente fala de antifragilidade. E por isso que o Moinho, ele né, parte de todos esses conceitos, mas ele está muito voltado para a educação, muito voltado para a saúde, que são áreas muito basilares, sabe? E que se a gente tiver isso com qualidade, a gente pode calibrar a rota. Muito relacionado à capital intelectual, à capital humana, à educação propriamente dito também, né? A tecnologia, enfim. Então, eu diria que o Moinho ele vai mais na linha de cidade antifrágil, em português, do que Smart City. Arthur, ó, a Cintia está agradecendo aqui, ó. Obrigado pela resposta, excelente abordagem. E eu vou pedir que talvez fique um pouco mais claro para você mostrar para eles um pouco daquela imagem. Lembra no dia que você me foi mostrar, lá na foto do moinho mesmo, como é que funciona mais ou menos a parte de treinamento, curso, educação, as salas? Talvez fique um pouco mais claro para todo mundo. Tá, vou mostrar aqui para vocês. Vocês não estão vendo o meu chat, não, né, pessoal? O chat está aberto aqui, mas vocês não estão vendo. Beleza. A bolinha vocês estão vendo, né? Tá. O Moinho, então, é um mini centro urbano com 4 eixos. O primeiro eixo aqui embaixo é comércio, e aqui a gente tem restaurante, café, sorveteria, bar, enfim. Conveniência, basicamente, tá, pessoal? E aí, aqui eu sempre gosto de dizer que quando as pessoas chegam no Moinho, antigamente, antigamente é ótimo, né? Assim, há algum tempo as pessoas já achavam, elas chegavam no Moinho achando que o Moinho era um shopping. Porque já tinham ouvido falar e tudo mais, enfim. Aí elas chegavam aqui embaixo, elas já viam essa estrutura que, ao meu ver, né, uma estrutura maior assim, ela está associada a shopping e tudo mais.
Aí, quando elas viam as lojas ali embaixo, elas tinham certeza, convicção que o Moinho era um shopping. Não, não, o Moinho é um shopping. Tem uma loja aqui e tal, vai ter mais coisa, o Moinho é um shopping. Não, então, é importante dizer que a gente tem um eixo comercial, mas a gente não é um shopping, a gente é um ecossistema de transformação, né? A essa altura da apresentação, vocês já estão entendendo o Moinho de maneira totalmente diferente, mas de pronto as pessoas inicialmente colocavam isso como um shopping. Mas, vamos lá. O segundo eixo, que é aqui, é o eixo de saúde, e a gente já tem, né, a Unimed, um laboratório clínico, um laboratório de diagnóstico por imagem, a gente imagina receber uma clínica de odontologia, enfim. E aqui a gente vai criar um cluster de saúde, tá? Que a gente imagina ter operação só de saúde, saúde preventiva, saúde 360, saúde que paute, né, bem-estar, né, físico e mental, enfim. Bem em linha com os ODS também, tá, pessoal? Aqui a gente tem um segundo prédio, né, que é destinado para operações de educação, tá? Então, pode ser Fab Labs, pode ser, né, curso de idioma, cursos livres, escolas técnicas, enfim, mas uma educação também diferente da tradicional. Então, uma educação voltada para aplicação de conhecimento, né, para competência, do que voltado para o conteúdo propriamente dito. Então, uma educação que busca inovação, uma educação por projeto, enfim. E aí, por fim, a gente tem o terceiro eixo, perdão, o terceiro prédio, o quarto eixo, que é moradia. E aqui a gente vai receber tanto unidades residenciais quanto unidades de hotelaria. E aí, o Moinho tem mais uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte. Todas essas janelinhas que vocês estão vendo aqui é uma unidade, tá? Só que quando a gente volta aqui, vocês veem que era tudo fechado. Aqui era o principal silo de armazenamento dos grãos, tá? E aí, aqui dá para ver também. Essas janelinhas, elas foram construídas por um braço mecânico que passou por trás do moinho. E aí ele veio aqui de cima, recortando as janelinhas, fazendo as lajes. Recortando as janelinhas e fazia as lajes. Porque aqui era simplesmente uma caixa de sapato em pé, 100% oco e 100% fechada. Tá? Então, é uma super obra de engenharia assim, que foi feita. Eu falo brincando, é verdade, que o moinho, esse prédio foi feito de cima para baixo, de fora para dentro. E aí, então, a gente tem esse mini centro urbano, onde as pessoas podem morar, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, conveniência, lazer, comércio, eventos, tudo no mesmo espaço. E aí existe um mecanismo integrador de todas essas partes, né, de todos esses eixos, que é o Hub de Inovação. E aí, nesse Hub de Inovação, que é o que eu toco hoje, o nosso objetivo é gerar e desenvolver negócios de impacto socioambiental que tenham convergência com esses eixos que a gente tem aqui no Moinho e que possam projetar, então, a cidade para um futuro melhor e mais sustentável. Esse é o Moinho. Gostaram, gente? Ficou mais claro agora? Segue, Arthur. E aí? E aí, não, eu ia ver se tinha mais comentários e tal. E aí aqui a gente tem que é só uma passagem, né, que a gente sai do elevador e a gente passa por aqui. Aqui a gente tem as salas multiuso, né, onde acontecem, né, os treinamentos, eventos menores e tal. Aqui é o auditório, onde a gente recebe eventos maiores, a capacidade aqui é até para 200 pessoas. E aqui o coworking propriamente dito. E esses são os nossos espaços físicos desse hub, né, desse ambiente de inovação. Então, a gente busca fazer a integração, a conexão, os eventos de cultura empreendedora e tudo mais nesses espaços, e aí fomenta a ocupação dos espaços físicos do Moinho de maneira geral. Vou aproveitar que você mostrou também, vou até trazer a pergunta aqui do Matheus, que ele colocou aqui. A comunidade local faz algum cadastro no Moinho para ter acesso a essas empresas que estão no complexo, como por exemplo, ter desconto em laboratórios, cursos, etc.? A gente busca ter um acesso muito livre dessas pessoas ao Moinho, tá, pessoal? E aqui é um exemplo disso, olha. Essa área que eu estou porcamente demarcando aqui para vocês verem. Tá dando para ver que é tipo um jardim? Esse espaço ele foi pensado pela ausência de
praças públicas, de parques, de ambientes para que as pessoas pudessem frequentar na Zona Norte. E aqui a gente fica aberto 24 horas, 7 dias na semana. Todas essas plantinhas que vocês estão vendo aqui são nativas da Mata Atlântica, parte delas são frutíferas. A gente tem alguns bancos aqui espalhados para as pessoas poderem sentar, ler um livro, enfim. Aqui a gente tem um dispositivo fotovoltaico para as pessoas colocarem o celular para carregar. E é muito bacana porque a gente está recebendo aqui cada vez mais jovens que saem das escolas e vêm para cá, né? Encontros de pessoas, as pessoas que no horário de almoço vêm para cá, tiram um cochilo, tomam um solzinho, pessoas que passeiam com crianças, com pets no final de semana. É bem legal. E é um primeiro cartão de visitas e um primeiro ponto de acolhimento da comunidade local no Moinho. Em relação às empresas do complexo, a gente ainda não tem um programa sistematizado, digamos assim, de descontos para as pessoas da Zona Norte e tudo mais, porque ainda que o Moinho tenha todo esse esforço intelectual, digamos assim, né, esse centro de inteligência, a gente está estabelecendo nesse primeiro momento a implantação, né, do Moinho enquanto um espaço que as empresas podem locar e podem estar e tudo mais, e a gente vai colocando isso também paulatinamente para que a gente não cause detração logo num primeiro momento, sabe? Então, a gente entende que isso tem que ter bastante sensibilidade para ir sendo feito, mas está no nosso radar. Agora, em relação aos eventos, aos cursos e tudo mais, muitos dos nossos eventos eles são gratuitos, justamente porque a gente quer que as pessoas se sintam parte dessas atividades. E aí, né, já mostrei os eventos que a gente faz, que todos aqueles eventos que vocês viram, né, nas fotos, eles foram gratuitos, tá? A gente também busca, ao receber cursos que pagam pela locação do espaço, disponibilizar vagas para as pessoas da comunidade, para que elas possam fazer o curso. Nesse final de semana, por exemplo, a gente vai receber um curso de marca pessoal. E é um curso que tem um valor, né, relativamente alto e tal. E a gente disponibilizou, salvo engano, 20 vagas para pessoas da comunidade participarem. Então, é dessa forma que a gente vem inserindo a comunidade local, né, nas atividades que o Moinho faz. Que eu repito, se a gente não fizer essas atividades com essas pessoas, eu acredito, e o Moinho acredita, que a gente não está fazendo inovação social. Agora, se a gente faz com elas, aí sim, aí a perspectiva é outra. Por isso que a gente tem uma relação muito próxima com o território e principalmente com as pessoas. Perfeito, acho que contemplou, né, Matheus, a sua pergunta aqui. E aí até a Cíntia se inspirou aqui e perguntou, falando em sustentabilidade. Vocês possuem algum case de uso de hidrogênio verde? Não. Se você tiver alguma empresa aí, Cíntia, alguma oportunidade, fica à vontade para me contatar. Mas a gente tem uma série de práticas sustentáveis no Moinho. A revitalização do equipamento, né, ela propriamente dita já é uma técnica, né, de sustentabilidade, porque a gente, como eu disse, poderia ter jogado o prédio no chão e subido outro. Não faria sentido at all para a gente, né, de jeito nenhum. A gente tem outras práticas que eu gostaria de compartilhar, e a principal delas, e infelizmente eu não tenho foto aqui para mostrar, mas é muito legal, porque a gente adaptou silos secundários que tinha de armazenamento de grãos, beneficiamento de grãos, e né, neles estabelecemos poços de captação de água da chuva. E aí toda a estrutura do moinho é canalizada para esses silos. São 4 silos gigantes, dá um pouco da ordem de grandeza aqui. Esses silos, eles basicamente ocupam esse espaço todo aqui, ó, de altura. E aí são 4 silos, um do lado do outro, que preenche o prédio como um todo. Então, um quantitativo assim, grande de água que a gente faz esse reservatório para lavar o estacionamento, as áreas comuns, as janelas, enfim. Então, essa é uma prática de edificação sustentável relevante também. Todas as lâmpadas do prédio são LED, ainda que sejam muitas lâmpadas, né? Assim, faz sentido para a gente por conta de sustentabilidade, por conta de eficiência energética. Os elevadores, eles são inteligentes, então eles geram energia com o movimento deles. E a gente também fez um estudo de fotovoltaica para compensar a produção e consumo de energia. A gente chegou à conclusão que não seria possível instalar, né, o sistema fotovoltaico no moinho, né, no moinho propriamente dito, mas a gente ainda vislumbra
a incorporação desse serviço no empreendimento. Contemplou, Cíntia? Ó, contemplou, acho que sim. Obrigada. Ela comentou aqui. Eu tenho mais uma pergunta que veio aqui no chat, que foi relacionada em relação aos cursos. Eles que são ofertados no Moinho, eles são a maioria de domínio da Moinho ou são dos parceiros estratégicos? Ótima pergunta, porque o Moinho ele entende que ele é um palco para essas iniciativas. A gente, em vários momentos, né, estimula as pessoas, as organizações a fazerem as atividades, mas a gente entende que é determinante a gente trabalhar com parcerias estratégicas. Então, não sou eu a pessoa que toda semana estou lá dando curso, sabe? Ontem a gente teve um, por exemplo, sobre storytelling. E foi um diretor de uma grande empresa da cidade que foi lá falar para a turma, a convite do Moinho. Percebe? A gente coordena ações, mas a gente é muito mais um ator de conexão dessa turma do que um proponente das atividades propriamente dito. Amanhã a gente recebe outro curso de metodologia ágil. Também não vai ser a gente que vai ministrar. Uma outra pessoa vai ministrar, uma organização, e assim a gente vai conectando as pessoas, conectando protagonistas, né, do ecossistema de Juiz de Fora. É muito importante dizer, pessoal, que toda cidade tem problema. Toda cidade tem problema, toda pessoa tem defeito. Isso é invariável, tá? E aí, eu digo muito também que a gente escolhe olhar as pessoas e olhar essa composição de pessoas na cidade por prismas que podem ser positivos ou negativos. Eu sempre escolho olhar os prismas positivos. Poderia falar várias dificuldades que a gente tem em Juiz de Fora, mas eu prefiro enxergar as pessoas que fazem coisas relevantes, que fazem as coisas boas, que já são reconhecidas por isso, em muitos momentos fora de Juiz de Fora, e não são reconhecidas aqui. Então, essa fala é para trazer a perspectiva que nas cidades de vocês, e eu não sei se todo mundo é de Brasília, e talvez não, né? Porque quem mora em Brasília geralmente não é de Brasília. Fatalmente tem gente boa fazendo coisa boa neste minuto nas suas cidades e em Brasília também. Se a gente começa a reconhecer as pessoas, os territórios, as cidades pelas coisas boas que já acontecem, pelas vocações, pelas singularidades, a gente começa a entender que em muitos momentos tem muitas oportunidades, além dos problemas que toda pessoa, que toda cidade tem, sabe? Então, a gente faz esse trabalho de conexão porque a gente respeita muitas pessoas que já estão na cidade, que já estão no território, e que a gente sabe que já desempenham trabalhos, né, muito bacanas na cidade. Então, para que eu vou só trazer pessoas de fora para falar para as pessoas de Juiz de Fora? O Moinho é um palco nesse sentido, de trazer pessoas que já fazem as coisas na cidade para falar, para compartilhar esse conhecimento, que não é absoluto, isso é sempre importante dizer. Eu não acredito, mesmo assim, isso é uma convicção que eu tenho. Ninguém é ruim em tudo. Um relógio parado marca a hora certa 2 vezes no dia. A gente precisa partir do que a gente tem de bom, partir do que tem de vocação, e criar espaço para que as pessoas se conectem, criar espaço para as pessoas, né, compartilharem essas opiniões, como eu disse, que não são absolutas, e para essa troca de experiências, de saberes e tudo mais. É por isso que eu acho que as cidades são uma das maiores invenções da humanidade, porque elas permitem que pessoas de diferentes religiões, diferentes idades, diferentes experiências, diferentes cenários, diferentes realidades estejam minimamente conectadas, né, no território. E sempre foi assim que grandes invenções foram desenvolvidas. Perfeito. Arthur, eu recebi mais 2 últimas perguntas aqui. Galera, se vocês tiverem mais, mandem aqui no chat, levanta a mão aqui que a gente pode liberar para vocês falarem, mas eu tenho 2 últimas perguntas. Uma meio que você já respondeu, mas é só para que ele confirma aí para gente, que Tá? é
hoje o Moinho ele está auxiliando os projetos dentro de Juiz de Fora, mas já tem algumas iniciativas fora daí que vocês estão apoiando? O próprio ProLíder, assim, o ProLíder acaba sendo uma iniciativa particular, mas que eu entendo que está no contexto do Moinho, e acho que pode ser trazido como um exemplo de trabalhar em rede com esses outros jovens talentos aí espalhados pelo Brasil. Inclusive, uma das nossas últimas atividades foi feita com uma das pessoas que também passou no ProLíder, uma mulher negra do Rio de Janeiro, tem uma história fantástica de vida, conhecimento, assim, teórico e prático absurdo. A gente já desenvolveu, junto com o HBS, o Health Business Summit, o programa de aceleração de iniciativas que foram selecionadas aí ao redor, na verdade, do país, e foram iniciativas de base tecnológica para resolver algum problema da saúde, tá? Iniciativas de impacto socioambiental totalmente calibradas para a saúde. A gente tocou esse programa com eles. A gente já articulou algumas ações com um hub de inovação do Rio, inclusive eventos aqui em Juiz de Fora. A gente está compondo agora o Fórum de Hubs Brasileiros da Associação Brasileira de Startups. Enfim, a gente não tem nenhum projeto especificamente, né, de desenvolvimento territorial em outras cidades, porque, de novo, né, a gente tem toda essa perspectiva global de conexão, mas a gente está muito voltado para a atuação no território de Juiz de Fora, da Zona da Mata, mas a gente busca sempre essa conexão com outros ecossistemas, né? Inclusive, né, nesse sentido, a gente foi reconhecido como uma das melhores práticas do setor privado pela Estratégia ODS, que é uma colisão entre atores da quádrupla hélice da inovação. Fomos para São Paulo e aí tivemos contato com outras boas práticas. E aí eu penso que não necessariamente a gente precisa testar e validar soluções que são, né, invenções da roda aqui em Juiz de Fora. A gente pode, com muita tranquilidade, e talvez seja até o melhor cenário, pegar uma solução que deu certo em outra cidade parecida com Juiz de Fora, né, que tem essa similaridade de características, e fazer um plug and play na cidade. Então, também estamos super abertos aí a entender outras soluções de impacto socioambiental que já rodam em outras cidades e trazê-las para Juiz de Fora, dando esse suporte de conexão, de infra, de software também, enfim. Perfeito, acho que contemplou bastante. E você já até meio que citou também, mas essa aqui é a última pergunta que eu recebi até aqui, que é, além do ProLíder, você recomenda algum outro programa de formação para quem deseja trabalhar com iniciativas de impacto social? Vou dividir em duas respostas, tá? Porque eu tenho mais confiança para indicar o que eu já fiz, tá? Eu já participei de algumas iniciativas online da Amani, do Instituto Amani, né? E eu acho bem bacana que trabalha a aplicação de conteúdo na prática. Eu tô terminando agora um curso do ICE, do Instituto de Cidadania Empresarial, em parceria com outras organizações, o SenseLab é uma delas, sobre como apoiar e desenvolver negócios de impacto socioambiental. Se não me engano, é esse mesmo o nome do curso. É bem bacana também, assim, eles partem de um conteúdo mais teórico, self-paced, né? Tipo, eles colocam o conteúdo na plataforma e aí você vai no seu ritmo, né? Assim, você vai no seu pace fazendo as atividades. Tem um cronograma, tá, gente? Mas assim, você vai fazendo essas atividades. Existem alguns workshops, algumas atividades que são online, síncronas, outras que são assíncronas e tal. Mas é bem bacana também, dá uma base teórica e também prática, né? Porque a gente tem que aplicar esse conhecimento em algum projeto especificamente, ainda que seja fictício, pelo menos você está fazendo o exercício da aplicação daquele conteúdo, né? E pode ser alguma coisa real também. Então, as iniciativas do ICE, do SenseLab, essa especificamente é bem relevante, eu tenho muita confiança nas instituições também. Assim, dos que eu fiz mais recentemente, eu destacaria esses. Eu já vi
bem, eu sou voluntário da Fundação Estudar, né, e super indico os cursos, acho que não é especificamente sobre impacto socioambiental, tá, pessoal? Assim, é mais voltado para liderança, para autoconhecimento, carreira, enfim. Eu acho que eles são bem bacanas também, e eles criam essa sinergia com outras organizações que estão aí também, né, Brasil afora, pautando a transformação do país. Bem, de pronto eu diria isso, mas tem bastante conteúdo legal, cara, assim, na internet. É, pago, gratuito. A dificuldade hoje, ao meu ver, é a gente fazer uma boa curadoria desse conteúdo, né? Porque tem muita coisa, muita coisa. Então, mais do que simplesmente sair aí, né, desvairadamente procurando por conteúdo, acho que é importante fazer uma avaliação, pegar essas opiniões. Gosto de coisas mais práticas, mas eu acho que, principalmente na sociedade do conhecimento, a ciência, o conhecimento científico, né, essa base um pouco mais firme, ela é muito importante, tá? Eu já vi muita gente falando, eu trabalhei, antes de vir para o Moinho, com desenvolvimento de soluções em blockchain. E eu vi muita gente simplesmente falando que é expert em blockchain e fez, sei lá, um curso online e é isso aí, entendeu? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, assim, né? Especialista de... E, assim, até alguns níveis que são criminosos, tá? Né? Médicos, médicas que nem especialidade tem, nem especialização tem em alguma área, né? E falam que o tem por notório saber, enfim. Eu não desconsidero a importância da prática, não. Mas eu acho que é muito importante ter uma base teórica, né, sólida, e principalmente aplicá-la, né? Eu acho que essa é uma grande questão, né? A gente vive um momento de inflexão em vários, né, em várias questões nesse sentido, mas acho que é importante sempre pautar assim, a importância desse conteúdo um pouco mais sólido. Para mim, não poderia fechar de uma melhor forma, assim, essa reflexão que você está trazendo. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Cristina, Luísa, Zoraide, André, Gilberto, Vera, querem trazer alguma questão para gente? Pode mandar aqui no chat, dizer, não, tranquilo. O Matheus até, inclusive, já colocou aqui no chat as indicações que o Arthur fez. Então, o Amani Institute, o IC e a Fundação Estudar, o site está aqui no chat, se vocês quiserem consultar. Deixa eu ver. Ó, Vera levantou a mão aí. Pode falar, Vera. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quando se fala em sustentabilidade, né, até coloquei no meu formulário, desculpa aí a cachorrada, tá? Quando se fala em sustentabilidade, é um tema assim, muito interessante, né? Assim, chama muita atenção da gente. Então, tá de parabéns, viu, Arthur? Amei, viu, a sua apresentação. Moinho excelente, maravilhoso. Se eu for em Juiz de Fora, eu quero ir nesse moinho, viu? Estou aqui em Brasília, mas quero visitar. Poxa, fico muito feliz com o retorno e vai ser muito bem-vinda, pode ter certeza. Obrigada, viu? Imagina. Deixa eu ver, aqui mais algumas pessoas estão dando os parabéns, tranquilo, dando parabéns, gostaram muito, adoraram te conhecer, Arthur. Então, já sabia, o Arthur é fera, gente. Depois a gente vai lá no Moinho tomar um café e um pão de queijo com ele, né, Por Arthur? favor, por favor. E quer fechar últimas palavras aí, Arthur? Primeiro agradecer, primeiro não, né? Mas primeiro, né, nessa última interação, agradecer. Eu penso que a gente precisa cada vez mais de canais, de eventos, né, que pautem sustentabilidade, e principalmente como que isso é necessário, né? Assim, a gente está saindo de um campo de uma discussão ambientalista sobre esse assunto e chegando à conclusão, óbvia, ao meu ver, que se a gente não mudar a forma como a gente vive, a gente de fato está caminhando para a extinção humana. E eu não estou sendo alarmista, né? Eu penso que a gente tem um trabalho gigante pela frente de implementação da Agenda 2030, de regeneração de áreas que foram degradadas e tudo mais. Mas o último recado que eu tenho, né, depois dessa explanação, desse bate-papo, é que eu tenho convicção de que é melhor a gente regenerar o planeta Terra do que colonizar Marte.
e o que a gente puder fazer junto, e só vai ser possível da gente fazer, da gente alcançar esse objetivo se for de maneira coordenada, né? Se for em conjunto, eu vou estar à disposição daqui, o Moinho vai estar à disposição daqui, e não consigo aceitar outra possibilidade, sabe? Acho que eu gosto muito até falando sobre Brasília, né? Eu gosto muito de uma frase um caso que o Mário Sérgio Cortella conta, que ele estava para embarcar para Brasília e tudo mais, e ele estava conversando com alguém, enfim. E aí a pessoa fala que Brasília é muito bom, o problema é as pessoas que vocês têm lá, né, e tudo mais. Assim, cara, não, assim, as pessoas de lá são muito boas, né? Assim, os problemas são exatamente essas pessoas que não são simplesmente nascidas ou mandadas por alguma instituição, né, divina, alguma entidade divina para lá, sabe assim? Isso tudo é parte de um contexto, de uma sociedade que a gente constrói, e a gente constrói todo dia, sabe? Então, acho que é importante a gente ter essa perspectiva de que a gente também é parte do problema e, consequentemente, a gente também é parte da solução. E que, se a gente tomar posse desse entendimento e coordenar a ação, agir em conjunto e se inspirar em boas práticas e tudo mais, a gente vai conseguir reverter esse cenário. Lindas palavras. Obrigado, Arthur, por aceitar o convite, pelo seu tempo, pela excelente apresentação do case e da experiência que vocês estão fazendo e construindo e transformando a realidade aí em Juiz de Fora. A gente fica muito feliz de ter te ouvido. Então, para quem perdeu, quiser depois compartilhar com seus amigos, vai ter o vídeo no YouTube, está gravado. E então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Aqui eu vou agradecer em nome do PMI-DF pelo seu convite, a todo mundo que esteve aqui conosco. Foi tão bom que passou muito rápido, né? Então não foi aqueles momentos onde a pessoa vai falando, você fica aqui contando o tempo, não foi dessa forma. Então foi muito alegre e feliz de estar com você nessa noite, nesse momento. E a todos, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade, paciência por estar com a gente. Nos vemos, acompanhem as nossas próximas rodadas de ODS, que vem muita coisa boa por aí ainda. Tchau, tchau, gente. Estaremos aqui. Tchau, pessoal. Boa noite.